toda a orquídea ela é composta de 3 sépalas, né? 3 pétalas, né? E uma modificada que é o labelo. Então na verdade ela tem 2 pétalas, tá vendo? Ela tem 2 pétalas, ó. 2 pétalas e uma terceira pétala que é o labelo, né? Então toda orquídea é composta disso, 3 sépalas, 2 pétalas e a terceira pétala é a modificada que é o labelo da orquídea. Então toda orquídea é assim. Agora a classificação dela, elas classificam-se em epífitas, rupícolas, terrestres e saprófitas, né? As epífitas é essas mais cultivadas que você pega e amarra numa árvore. E essas são as epífitas. Tá? As rupícolas que dão em rochas, em pedra, as terrestres em terra e as saprófitas que dão em material em decomposição. Essa é a classificação das orquídeas. Aqui no Brasil, quais são as mais encontradas? Nossa, aqui no Brasil nós temos muitas catileias, muitas léguas, muitas terrestres. Não tem nem como eu dizer assim quantas, que temos muitas. Pra você ter ideia, hoje registrada no mundo tem 36 mil espécies de orquídeas e mais de 200 híbridos são plantas que fazem esse cruzamento. Então mais de 200 mil híbridos. Agora, a orquídea, a gente sempre fala assim, né? A pessoa às vezes pergunta, quanto tempo dura uma orquídea? A orquídea não morre nunca. Ela não morre nunca. Se você dedicar-se um pouco a ela, você vai ter sempre plantas bonitas e vai ter sempre floração, né? A questão, eles falam assim, mas a orquídea não gosta de água. Ela gosta de água sim. Agora é assim, ela gosta que você molhe, né? Que o vaso esteja bem drenado, que molha e escorre. Agora, é claro, ela vive melhor sem água do que dentro de água. Tá? Outra coisa, Os cuidados, adubo. Adubo. Ó, a gente fala assim, a pessoa fala assim, mas eu posso só molhar a orquídea, né? Não precisa de adubação, nada. É claro que ela precisa, ela é que nem nós, ela precisa do alimento, ela precisa do remédio. Adubo para orquídea, você pode usar qualquer tipo de adubo próprio para a orquídea. Qualquer adubo, sendo próprio para a orquídea, usar a dosagem certa que está lá na bula, tá? E usar, quando necessário, fungicida e inseticida. Tá? Aqui na nossa região, a gente precisa de ter, se a pessoa for montar um orquidário, ele teria que ter uma cobertura com sombrite de 70% a 80%, né? Porque ela precisa de pegar um pouco dos raios solares, ela desenvolver bem, ficar bonita e florir. Então, quando ela está florida, você pode fazer igual está aqui, ó, deixar o tempo todo dentro de casa. Mas quando passou a floração, você tem que pôr ela num ambiente que ela receba pelo menos 30% dos raios solares. O substrato. No passado, a gente usava muito a fibra de xaxim, mas hoje é proibido usar o xaxim. Tá? Hoje o pessoal está usando muito casca de pinos com carvão, fibra de couro, caco de telha, de tijolo. A pessoa tem que procurar um substrato que a planta e o vaso fica bem drenado, que você moia e escorre. Nunca um substrato muito compacto. Se for um substrato muito compacto, ele vai acumular umidade. E se não acumular umidade, vai matar a sua planta. Quais são os mitos e verdades das orquídeas? Olha, tem tantas coisas relacionadas à orquídea. Por exemplo, ainda tem muita gente que fala que a orquídea é uma parasita, né? É uma mentira. Ela não é uma parasita. Ela se usa da árvore ou do tronco só para se hospedar, mas ela não é uma parasita, né?
Por exemplo, às vezes, eu estava vendo uma matéria agora há pouco, eles acreditavam que a orquídea tinha uns 20 milhões de anos de existência. Aí descobriram que ela tem em média uns 80 milhões de anos de existência. Um cientista estudando as orquídeas na República Dominicana acharam lá uma abelha com uma polina de orquídea, datado mais ou menos dessa época, pelos cálculos que eles fazem. Então você vê que a orquídea é bem mais antiga do que se pensa, né? A orquídea é bem mais antiga. Agora, a verdade, eu sempre falo assim, ela é uma planta que enfeitiça a gente. Ela é uma planta que, bem cultivada, ela te dá essa beleza, se cultivar ela bem, ela te dá essa beleza, essa perfeição, esse encanto. E eu acho que esse encanto dela, ela até nos cativa tanto, porque você vai cultivá-la e você vai ter floração uma vez por ano, né? A média, né? A média das orquídeas é floração uma vez por ano. Esse tipo de orquídea aqui não. Às vezes costuma florir 2 vezes seguidas, 3 vezes seguidas, eu falei a nossa, mas o geral é uma vez por ano. E essa aqui dura até 80 dias florida, essa planta. Ela dura até 80 dias florida. Aqui em Campo Grande é mais comum qual espécie de orquídeas? Olha, é assim, por exemplo, a nossa associação, o povo coleciona de tudo um pouco, mas as que eles mais colecionam também é a Cattleya nubila, que é aquela roxinha que a gente fala comum. O vaso, você sempre tem que procurar um vaso de orquídea, que o vaso seja mais ou menos do tamanho da planta. Você não pode pegar, por exemplo, vamos supor, a planta é desse tamanhozinho, né? Aí você pega um vaso imenso e planta ela. Não, um vaso maior ela vai ficar bonita, ela vai desenvolver bem. Não, ela vai acumular muita água, né? E vai acabar apodrecendo suas raízes e vindo a morrer. Então você sempre tem que procurar um vaso do tamanho da planta, nunca um vaso maior. A questão de praga, o que a gente vê que ataca muito nas orquídeas? A gente vê muito cochonilha, né? Caramujo, aleso. Na época das águas aparecem muito umas manchas pretas, né? Que isso acaba virando uma podridão negra, né? Então o que acontece? Eu sempre falo para as pessoas assim, pelo menos uma vez por mês usar um fungicida nessa época seca. E na época das águas, pelo menos uma vez por semana já usar um fungicida para fungos, né? E para cochonilha, usar um inseticida. Qualquer outro. Cochonilha, outra coisa que aparece muito também, ferrugem nas folhas, nas plantas. Então o certo é assim, se você estiver sempre usando um inseticida e um fungicida de prevenção, você vai ter suas plantas sempre bonitas. E adubação, né? Que é um alimento, você vai ter sempre uma planta bonita. Agora, a pessoa que quiser se associar, quiser participar, quiser aprender como cultivo orquídea, ele pode ligar no meu telefone, né? Que é o 3383-9973 e 9270-3259. E a gente tem uma ficha, nessa ficha a gente coloca todos os dados da pessoa e a gente tem pede uma contribuição mensal de cada sócio, que são R$10 por mês. E as nossas reuniões todo mês é na casa de um sócio, né? E todas as pessoas que levam plantas floridas para a gente comentar, discutir e ver as belezas dessas plantas.